Olá, tudo bem? Esta é um entendimento muito grave. Este é uma revelação, se assim pode-se dizer. Isso é um entendimento, um conhecimento muito grave do que acontece nos dias de hoje dentro dessas chamadas igrejas. O que eu vou falar neste vídeo, espero que ele seja um vídeo curto, vai ser algo assustador. Claro, para quem acredita nos escritos bíblicos. Para quem acredita que respeita as etapas dos escritos, para quem acredita nas fases dos escritos, para quem acredita na escatologia consumada, principalmente, para quem acredita que foi estabelecido o evangelho eterno. Eis um entendimento grave. Perigo. Aqui está onde moram os espíritos imundos. É isso aí. Não me chame de louco. Confira aí na sua Bíblia. Veja se tem ligação, se tem uma conexão, se tem sentido ou não. Você é o juiz. Você que vai dizer à sua consciência, não, este camarada está errado. Essa revelação dele é uma revelação carnal. Não é não, porque eu estou aqui na frente da tela do meu computador, procurando assuntos para gravar o vídeo. Dei uma volta em vários livros. Li o que eu vou falar aqui, eu já li isso diversas vezes. Está no livro de Apocalipse. Mas veio isso. E assim eu vou passar para você. Gratuitamente. Gratuitamente. Porque assim eu estou recebendo, assim eu vou passar para os meus irmãos. Você não é obrigado a crer. Você não é obrigado a acertar o seu com o meu. Eu sempre não acerte o seu com o meu, que o meu pode dar uma atrasadinha. Acerte o seu com os escritos bíblicos. Agora, você que é um religioso, isso daqui vai ser uma insanidade. Se você ainda não está com a mente de Cristo ativada, isso aqui é uma loucura. Você vai falar, meu, esse cara é um louco, esse cara é um xaropão, esse cara eu acho que ele anda usando alguma coisa por aí. Você não tem a sensibilidade para entender isso? Por enquanto. Então, por que eu não fui em outras passagens? Eu podia ter lido Paulo, a história de Jesus, Isaías. Não, mas algo me chamou a atenção aqui. Espíritos imundos. E talvez você vai entender por que Zacarias, capítulo 13, versículo 2, se cumpriu na parousia, na escatologia. Você vê uma coisa, vai ligando a outra. Aí você entende, eu falo por mim, eu tiro a conclusão pelo meu entendimento, que é uma coisa que você não precisa exegese, você não precisa hermenêutica, isso é coisa de teologia, você não precisa montar uma homilia especial para você entender isso. Uma coisa vai ligando a outra. E é o seguinte, isso daqui não tem referências, tá? Não tem conexão, não tem esse negócio de, tá aqui, então aqui está lá. Não, isso é o entendimento do Espírito. Assim eu creio. E por eu crer, eu vou falar para você. Então eu te convido a ler, deixa eu colocar aqui, Apocalipse, capítulo 18, versículo do 1 ao 3 apenas. Porque é vídeo curto, eu não vou ler, porque o restante é interessante, mas eu quero aqui. Veja, capítulo 18, versículo 1 ao 3. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo. João estava em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor, Deus durou 3 anos e meio. Então isso aqui, João estava na ilha de Pátimo em espírito, vendo tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, porque havia chegado o dia do Senhor. Então, em espírito, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Quem era essa grande Babilônia? Os religiosos dizem que é o Vaticano, que é onde está o Papa. Não tem nada a ver. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Templo. Isso daqui estava no final. Isso aqui, General Tito e os soldados romanos já tinham invadido Jerusalém. Já tinha adentrado, ultrapassado os muros, os portões de cobre que havia em Jerusalém. Eles já estavam lá dentro. Então ele estava falando aqui, ele estava contextualizando aquela situação. O templo havia ruído. O templo havia caído, afinal de contas, não sei se está essa ordem aqui dos capítulos, a cronologia está correta. Mas aqui ele estava vendo a ruína, a queda do templo. Você que já está avançado no conhecimento da escatologia consumada, você já sabe quando que caiu o templo. E a própria história diz aí, dá um Google aí, fala quando ocorreu a queda do templo de Jerusalém? No ano 70 DC. Então João estava vendo isso e dizendo, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações... Depois eu leio isso aqui, eu quero aqui. Por isso que o tema desse vídeo, perigo.
aqui está onde moram os espíritos imundos. Por que moram? Calma. Então João estava vendo no templo. O templo virou o templo que havia em Jerusalém. Que os judeus, que os líderes religiosos, que Paulo, que os discípulos praticavam holocaustos, sacrifícios, praticavam cerimoniais. Eles tinham aquele templo como casa de Deus. E a casa de Deus, aquele templo de pedra, tinha se tornado morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Então eles estavam fora? Não. Eles estavam do lado externo de Jerusalém? Não. Os espíritos imundos estavam dentro do templo. Essas choupanas que tem por aí, que chamam casa de Deus, igreja de Deus, é onde moram os espíritos imundos. Isso foi dado fim no ano 70, porque assim está escrito. Zacarias 13:2. Naquele dia significou a parousia, significou o juízo de Deus, significou o estabelecimento do evangelho eterno, significou o estabelecimento da nova Jerusalém espiritual, do tabernáculo dele, no meio dos homens, ou seja, nos espíritos dos homens. Naquele dia significou o juízo de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos: eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando ocorreu essa eliminação, esse fim? Quando a Babilônia caiu. Quando o templo caiu, porque o templo era a morada dos espíritos imundos. E na terra não existe mais templo de Deus. Terreno não. Hebreus 9, versículo 8 fala que era preciso derrubar, ser destruído aquele templo terreno para ser estabelecido o espiritual. Olha como que é espiritual, que as coisas vão se ligando. Por isso que ele diz, pela boca do profeta Zacarias: naquele dia eu darei fim aos profetas e ao espírito imundo. E ele deu. Por que ele deu? Deu enquanto não tem morada terrena. Se não existisse morada terrena, não existia essas patifarias. Essas manifestações, sexta-feira da libertação, terça-feira da libertação, quarta-feira do cuscuz azedo, dentro dessas choupanas que eles chamam de igreja, é onde moram os espíritos imundos. Que o folclore africano deu o nome de Pombagira, Tranca-Rua, Beuzebu, Preto Velho, até Preto Novo, eu acho. Deu-se esses nomes. Então a morada deles não está aqui, nesse estúdio meu simples, humilde. Não! A morada dele não está na sua casa. A morada deles não está no seu serviço. A morada deles não está no seu carro. A morada deles não está na sua mobilete. A morada dos espíritos imundos estavam lá, naquele templo. O templo que havia em Jerusalém era a morada dele. Oxe, está escrito. Então exclamou com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. O templo ruiu. Ela se tornou morada de demônios, de daimons, de homens maus, espírito cacós, daimon cacós, espírito maus, daimon más, espírito bons, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. E olha o que acontece dentro onde moram os espíritos imundos. Foi dado o fim, porque o templo ruiu. Só que aí o homem construiu o templo e voltou então a ter espíritos imundos dentro dessas choupanas. Você está conseguindo? Estamos na mesma língua, na mesma sintonia? Se você ainda estiver um pouquinho atrasado, fique em paz, que você vai avançar nesse entendimento. E claro que você é um eleito do Cristo ressuscitado. Você tem a mente dele. Olha que interessante no 3. Pois todas as nações beberam vinho. Aqui não está que beberão. Não tem aotil. Não tem. Pois todas as nações beberam. Porque foi dado fim, ele tinha ruído, ele tinha caído o templo. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Então quem era a grande prostituta? Quem era a meretriz? Era o templo, que tinha virado morada de daimons, de demônios e de toda sorte de espíritos imundos. Esses espíritos imundos enviados por Deus para atormentar os israelitas que não cumpriram as leis dadas a Moisés por intermédio de anjos. Deuteronômio capítulo 28. Os espíritos imundos para perturbar o espírito deles.
Maria Madalena, 7 espíritos. Gadareno, uma legião, 2.000. Espíritos enviados. O mesmo espírito que atormentava Saul, da parte de Deus. Espírito que em 1 Reis 22:18, rei Acabe, houve a reunião dos espíritos e falaram, Deus falou, quem é que pode aqui ir lá e colocar mentira nos 400 profetas de Acabe? O espírito falou, um aqui, falou, eu vou. Então vá lá, coloque a mentira. Diga a Acabe para subir a Ramote de Gileade que ele vai ser vitorioso. Ele foi lá e morreu. Espíritos imundos, da parte de Deus enviado o destruidor, para passar a meia-noite no Egito, e onde tivesse o sangue do cordeiro, ele não ia matar os primogênitos. Da parte de Deus. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O que é que as pessoas buscam dentro dessas sinagogas? Riqueza, prosperidade, boa vida, status, bons empregos, casas, carrões. É ou não é? Lembrou até o dedinho que fala assim, é ou não é? Dentro dessas chopanas que eles dizem, é que é a morada dos espíritos imundos nos dias de hoje. Assim é. Será que você conseguiu entender essa pequena, rápida mensagem? Perigo, aqui está onde moram os espíritos imundos. Dentro dessas chopanas. Por isso que dentro desses alçapões há essas manifestações. Em nome de Jesus manifesta. Por que em nome de Jesus? Porque não existe mais, mas lá manifesta. Por quê? Porque está no engano. O espírito do erro, do engano está lá. Essa revelação é do Pai. Essa revelação você não acha em escritos da teologia. Essa revelação você não acha em bibliografias de reverendo Cuscuz, não. A Bíblia explica ela, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E para os humildes, os simples, os que acreditam nos escritos, ele dá gratuitamente. Toma, vai se alimentando. É assim. Então onde há a morada do espírito? Dos espíritos imundos? Dentro desses lugares aí. Por isso que há essas manifestações. E a conclusão, a afirmação aqui, que eles naqueles dias buscavam o quê? As riquezas, os príncipes, os reis. Então aqui fica provado que aqui se falava do templo. O templo era a grande Babilônia. O templo era a prostituta, a meretriz. Assim seja. Então eu já vou encerrando aqui, já deu tempo. Passou aí muito do tempo. Tá bom, mas tá bom. Graças a Deus. Se foi útil, joinha. Se você tiver peito, coragem, compartilha esse vídeo. E já se prepara com o escudo, hein? Que vai vir pedra pro seu lado. Mas qualquer coisa, manda falar comigo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.